primeira coisa que a gente deve entender, é o que significa concurso. O que significa concurso? Concurso é um meio em que o governo ele usa para contratar as pessoas para trabalhar para eles, né? Para trabalhar, ganhando uma remuneração. A gente vê lá no mercado privado que o mercado privado vai contratar as pessoas também para trabalhar para eles por meio de uma remuneração. Só que a forma de que o mercado privado utiliza para contratar é por meio de um contrato que se chama, que é regido pela CLT, né? CLT. CLT vai informar aqui a remuneração, o horário de trabalho, vai informar também o tempo do contrato, eita pô, um ano. Né? E aqui o concurso não é por meio da CLT. Né? O governo não contrata por meio da CLT, o governo contrata por meio do concurso. O concurso ele vai ser uma ferramenta imparcial, onde as pessoas elas vão ser analisadas conforme o conhecimento que elas possuem, por meio de uma prova de conhecimentos. Né? Então, o governo vai utilizar a prova de conhecimentos, diferente do mercado privado aqui, que vai usar uma entrevista, né? E aí a pessoa vai ser entrevistada, vai ver quanto que ela tem de diploma, de curso, de especialização, de experiência. Experiência é uma das coisas que mais pegam no mercado privado, porque quanto mais experiência a pessoa tiver, mais chance ela tem de ser contratada. Então a gente tem que aqui no mercado privado, parcial, é uma coisa parcial. Então, e discricionária. O que significa discricionária? Significa que o chefe aqui do mercado privado, ele tem o poder de decidir se ele gostou ou não da cara da pessoa. Se ele gostou ou não da cara da pessoa, né? E se ele vai contratar ou não a pessoa. Então ele tem esse poder de decidir já no concurso aqui, é uma coisa imparcial, não precisa de ter experiência. A idade mínima para você entrar aqui é 18 anos. 18 anos você já consegue ser aprovado e exercer um cargo público, né? Você não precisa de experiência. A gente está cansado de ver aí exemplos de rapaz de 18 ou gente de 18 anos que é policial, auditor fiscal, não sei de onde, inúmeros cargos aí que muita gente quer, né? Porque ela vai analisar justamente o conhecimento que a pessoa tem sobre determinado assunto. E esse conhecimento ele não vai ser analisado por meio de diploma ou por meio de experiência, ele vai ser analisado por meio de prova, diferentes provas que podem ser cobradas, né? Então, esse conhecimento vai ser analisado por meio das provas, não por meio de experiência, nem não por meio de diplomas ou especializações, cursos que a pessoa tem, como ocorre no mercado privado. Então, a gente tem que o concurso ele é um meio aí das pessoas elas conseguirem um cargo, um emprego melhor, né? Para que elas possam ganhar mais, ganhar um pouquinho melhor, um trabalho um pouquinho melhor, trabalhar menos, né? Uma válvula de escape para quem não tem oportunidades na vida, para quem não tem uma condição financeira aí para fazer cursos, especializações, etc. Ou também não tem adquirido tanta experiência, né? Em determinado momento da vida. Então o concurso é uma válvula de escape aí. E eu sou uma prova disso porque eu entrei no concurso, entrei no governo, né? Trabalhar para o governo por meio de um concurso. Com 18 anos eu entrei, eu fui funcionário do IBGE. Na verdade, eu passei na prova, né? Com 18. Como veio a pandemia, eu não fui contratado, só fui contratado com 19 para 20. Né? Eu fui contratado e pude usufruir tudo que o cargo ali oferecia. Era um cargo temporário, né? Lá no IBGE. Pude usufruir, eu vivenciei experiências muito incríveis lá. Eu dirigi, na época eu tinha tirado minha carteira, e aí eles me mandaram para um setor onde tinha que dirigir carro, ou dirigir um monte de carro. Era uma responsabilidade em que só eu poderia fazer. Essa é a questão, só eu, porque só eu passei no concurso, entendeu? Por exemplo, eles não poderiam simplesmente me demitir e contratar outra pessoa. Só eu tinha passado na prova, né? Eu era um dos classificados. Então, se eu falasse assim, eu não quero sair, eles não poderiam me demitir só se eu cometesse alguma falta grave, né? Então eles não poderiam me demitir por falta de experiência. Você não tem experiência de dirigir carro, você não tem experiência em falar com as pessoas. Não poderia, porque só eu tinha passado na prova e eles teriam que aceitar. Então é assim que é uma coisa imparcial. Alguns acham isso ruim, outros acham isso bom. Ruim porque às vezes a qualidade do serviço público fica um pouco estagnada. Bom porque aí pessoas como eu, pobre, sem estudo, tinha só ensino médio, poderia alcançar um cargo e ganhar um pouquinho melhor e trabalhar e adquirir experiência também, né? Então esse aí é o concurso. Então, como a gente está falando, o concurso ele vai contratar por meio de uma prova de conhecimentos, né? Essa prova de conhecimentos ela pode ser tanto uma prova objetiva, que é no caso aqui a gente está acostumado, que é aquela provinha, né? De marcar o que é certo, o que é errado, os itens aqui, ó. Aí você marca aqui, esse aqui, tá? Essa aqui é a prova objetiva, né? Vai ter aqui o enunciado e você vai responder conforme esse enunciado está perguntando. Essa é a prova objetiva. Tanto tem a prova também, eles podem cobrar uma prova de títulos. Essa prova de títulos, na verdade, ela não é uma prova igual essa aqui. Ela é uma prova em que vai ser analisado se a pessoa ela tem o diploma, né, o diploma superior, não sei fazer aquilo, o diploma superior e as especializações também, né? Pós-graduação, doutorado, né? E outras por aí que pode ter também a prova de teste físico, TAF, prova de aptidão, né? Teste de aptidão física, que vai cobrar aí se o candidato ele tem a capacidade física de exercer as atribuições de algum cargo, né? E por meio dessa prova de conhecimentos é que vão sair aí os classificados, vai ser classificados em ordem de colocação, da maior nota para a menor nota, né? E a partir daí eles contratam. Então, geralmente, quando sai um concurso, vem lá com um determinado número de vagas, né? Número de vagas. E aí, a partir dessa classificação aqui, depois da prova de conhecimentos, eles vão chamando o primeiro colocado, o segundo colocado. Se for que é 4 vagas, eles só vão chamar as 4 aqui, entendeu? E depois daqui, eles têm o risco de chamar também, né? Se, por exemplo, esse terceiro aqui não quiser... Esse terceiro não quiser... Esse terceiro não quiser que a vaga, aí vai chamar o próximo, né? E assim por diante.
Então, isso aqui significa concurso. O governo querer contratar alguém para trabalhar, só que ele vai contratar por meio de uma prova, né? Uma prova, e não por meio de um contrato assim, totalmente discricionário, né? Discricionário assim, que quem vai contratar tem o poder de decidir quem vai pra vaga ou não. Não, o governo ele usa a prova, que é uma forma assim, imparcial de contratar as pessoas, né? Não tem uma entrevista, não tem entrevista de emprego, essas coisas, só uma prova de conhecimentos. E aí, ele contrata as pessoas. A partir dessa prova, as pessoas são contratadas. E a gente tem que entender um documento que rege o concurso ele vai ser realizado. Esse documento se chama edital. O edital ele é o documento que vai reger como o concurso ele vai ser realizado, vai estar ali vai ter todas as informações de como o concurso é realizado, todos os requisitos. Então a gente tem o concurso aqui, né? Opa, concurso não, o edital. O edital que é esse aí que vocês leram. O edital ele vai dar informações sobre os cargos, número de vagas, né, como a gente tinha falado, o número de vagas, os cargos também, a remuneração desses cargos, as datas, vamos lá, a data de final de inscrição, início de inscrição, final de inscrição, né, prazo de inscrição, data da prova, data do resultado da prova, data do resultado final da prova, data do resultado do concurso, então todas essas datas aí, e outras questões também que envolvem a realização do concurso, como por exemplo, aqui outras questões, o que é permitido na data da prova, né, tido na data da prova. O que é permitido, se é permitido chinelo, se é qual a cor da caneta que vai ser permitido, é permitido usar boné, é uma das coisas aqui que o edital vai falar. E o mais importante do edital de um concurso é esse meninão chamado conteúdo programático. O conteúdo programático, ele é aonde a gente vai conseguir as informações do que a prova lá, prova objetiva, vai exigir. O que a prova vai exigir a gente vai encontrar no conteúdo programático. Então isso aqui é uma das coisas mais importantes que a gente tem que se atentar no edital, que é o conteúdo programático, que a gente vai ver. Tá, então vamos lá, eu dei uma breve passada aí para vocês entenderem o que é o concurso, o que é um concurso, o que é o edital, né? O edital aqui é o documento que rege o concurso, que vai explicar toda a questão do concurso. Então o concurso é quando o órgão e o governo, no caso aqui a gente tem o edital da Polícia Federal, o governo no caso aqui é a Polícia Federal, então o concurso é o que ela vai usar para contratar aí, né? Pessoas para trabalhar, né? Tô precisando de administrador, tô precisando de assistente social, tô precisando de contador, né? E aqui no caso aqui a gente tem também precisando de agente administrativo aí para organizar papelada aí, para escrever ofício não sei da onde, para pegar, né, organizar aí o ambiente de trabalho. Então aqui, ó, agente administrativo, então ele vai abrir um concurso e vai oferecer aí para as pessoas, para qualquer pessoa de forma imparcial, a oportunidade de estar aqui nesse cargo com o requisito que ela exige aqui, que geralmente é os 3 requisitos que, não sei se eu tinha falado, que é diploma de nível superior, de nível médio ou de nível fundamental, né? Aqui a gente tem que o requisito do agente administrativo é diploma de nível médio, ou seja, só o nível médio a pessoa tem que ter, que é o diploma lá que a escola dá quando você termina o ensino médio, né? E aqui, por exemplo, em técnico em comunicação social, ela está requisitando aqui um nível superior em comunicação social, então a pessoa tem que ter uma graduação aí, alguma coisa de nível superior nessa área aqui, ó, em comunicação social, né? Então, esse é um dos únicos requisitos que o concurso ele exige. Pode exigir também que a pessoa tenha habilitação, né? Habilitação A, B, C, D, E, né? Mas assim, o que ela requisita é uma coisa que não pode fugir da imparcialidade, né? Não pode dizer assim, por exemplo, diploma de nível médio, CNH, e também a pessoa falar inglês fluentemente, né? Não, isso aí vai ser cobrado na prova de conhecimento. A pessoa tem que ter diploma, habilitação e também ser branca. Não, aí também já fica parcial, né? Só isso vai haver uma discriminação aí, só as pessoas brancas vão poder assumir esse cargo, né? Então já não pode. Então, esse é os únicos requisitos aí que o concurso pode solicitar. E aí, por exemplo, aqui nesse edital aqui está a descrição do que o agente administrativo vai fazer, ó, realizar atividades nível médio, auxiliar, planejamento, pesquisa sobre supervisão técnica, implementação das leis, regulamentos, né? Eles colocam de uma forma bem genérica as atribuições. Chega lá, você vai ter que limpar banheiro. Mentira, tô brincando. Você vai ter que fazer café pro chefe, alguma coisa assim, né? Aqui, ó, geralmente não, sempre eles colocam jornada de trabalho, 40 horas semanais, significa 8 horas por dia, né? Só que servidor público não trabalha sábado e domingo, né? Exatamente, sábado e domingo não trabalha, senão seria 44, né? 45 horas semanais. Tá, aí fala da remuneração. Piriri, parará, a gente tem aqui ó, as remunerações, e pro cargo de agente administrativo a gente tem uma remuneraçãozinha aí chegando a 7.444,80. Essa remuneração é remuneração bruta, isso aqui é auxílio alimentação, se eu não estou enganado, então temos aqui auxílio alimentação. Assistência pré-escolar é somente para aqueles que têm crianças, né, filhos. Auxílio saúde, né, que a Polícia Federal dá, é um auxílio exclusivo da Polícia Federal. Essa gratificação aqui, né, e vencimento básico, tá? Então, compõe toda a remuneração. Geralmente o líquido aí vai estar saindo aqui em torno de uns 6 mil, 5 mil e pouquinho, se eu não estou enganado, tá? Vai sair o líquido, isso aqui, descontado o INSS e imposto de renda, né? E aqui a gente tem as vagas, né, como eu tinha falado lá, as vagas, eles colocam as vagas para agente administrativo, tem aqui 5 vagas para ampla concorrência, isso aqui significa ampla concorrência, pessoa com deficiência, pessoa preta ou parda, né, isso aqui é ampla concorrência, concorrência normal, e isso aqui são as cotas, certo? Se dá uma lida no edital vai entender aqui, ó, tá aqui, ó, ampla concorrência, PCD, o edital sempre vai explicar. A gente tem aqui para Mato Grosso do Sul 5 vagas para ampla concorrência, um para PCD e um para preto pardo. Se você se identifica com preto pardo, você pode se inscrever com preto pardo. Aqui você tem que ler as disposições sobre o que o preto pardo deve ter, né? O que deve acontecer, por exemplo. Então são 7 vagas, tá? Incluindo aqui as cotas, né? Eu sempre faço para preto pardo. Eu sou quase branco, eu sou bugre, boliviano, quase amarelo.
Mas eu sempre falo preto ou pardo porque eu não sou branco, né? Você não olha pra mim e fala que é uma pessoa branca. Então vai que eu dou uma sorte. Por que eu faço preto ou pardo? Porque geralmente as notas são menores, né? As notas são menores e existe uma grande chance aí de você passar com essas notas menores, as notas da cota. E geralmente também, se você não é classificado como preto ou pardo, existe uma banca, um dia lá que eles vão olhar pra você e vai falar, ah, você é preto, e pronto. Né? Existe esse dia, se eles chegar esse dia, você for lá e eles falar, você não é preto nem é pardo, aí eles vão classificar você como branco, você vai pra ampla concorrência. Alguns concursos você vai pra ampla concorrência. Já outros, você é desclassificado do concurso, né? Tem essa questão, então tem que sempre ler aqui, ó, das reservas de vaga, tem que sempre ler aqui o que dispõe sobre as reservas de vagas para pessoas pretas ou pardas, aqui ó, negras, né? E vai dispor aqui, ó, o que tem que acontecer, como que vai, se não for classificado, é eliminada, vai estar aqui ó, a resposta, tem que ler aqui, né? Que é esse procedimento de identificação dos candidatos negros, ele ocorre em um determinado dia, né, que o pessoal vai lá e vai olhar para você. E aqui a gente já tem as taxas de inscrições, né, a gente tem aqui nível superior 110 e aqui nível médio 90. Nível médio é só agente administrativo, né, como a gente viu lá. E aqui vai estar as disposições para você se inscrever, para pagar. Aqui também a mesma coisa, como que você se inscreve no concurso. Aqui tem a isenção de taxa de inscrição, se você acha que você tem uma dessas possibilidades, a primeira possibilidade, a segunda possibilidade, tem algumas possibilidades aqui para você se isentar da taxa de inscrição, então você tem que ler para ver como funciona. Isso aqui é uma coisa, atendimento especializado. Algumas pessoas elas têm dificuldade com a leitura, né? Por exemplo, uma pessoa cega, ela tem que ter alguém para auxiliar ela na data da prova, né? Ah, cego pode, sim, pode ser contratado, né? Pode ser contratado aí para algum cargo que não exija aí a visão, sei lá, um cargo que não exija a visão. Deve ter algum cargo aí que não exija a visão. Então a pessoa vai precisar de ajuda para ler a prova lá, né? No dia da prova, né? Então esse aqui tá falando disso. E isso aqui é a prova de conhecimentos, é o exame de conhecimentos que eu tinha falado, né? Cada concurso vai ter sua prova. Aqui ele tá falando o tipo da prova, objetiva e discursiva também. Então quer dizer que todas as provas, né, de todos os cargos aí desse concurso vai ter prova objetiva e vai ter prova discursiva. A prova discursiva é nada mais nada menos que a grande redação. Então vai ter redaçãozinha que tem caráter eliminatório classificatório. O que significa isso aqui? Significa que se você não cumprir um determinado número de questões aqui e acertar, você é eliminado. Entendeu? Se você não acertar o número determinado de questões. Se você fazer um plágio aqui na redação, você é eliminado. Se você deixar a redação em branco, eliminado. Classificatório quer dizer que vai ter uma classificação com base em quantas questões você acertou e com base na sua nota de redação, entendeu? Basicamente isso. Bom, aí vai ter todo o edital aqui, é só dar uma lida, né? Aqui tá que eu falei, aqui tá falando algumas coisas. A gente tem lá no final, geralmente vem anexo, né? Anexo 2. O cronograma, as datas previstas tá aqui, mas a gente tem que ir para o que interessa. O que interessa é o conteúdo programático. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Tá, então por que eu falo que o que interessa é o conteúdo programático? O que interessa para quem vai fazer a prova, né? Quem vai fazer a prova tem que estar extremamente ligado no conteúdo programático, né? Então é o que mais interessa, porque aquelas outras coisas lá, todo o edital vai ter, né? Aquilo ali, como eu falei, vai ter a remuneração, é só coisas informativas. Então o que interessa pra gente aqui é saber o que vai cair na prática na prova, que é aqui, ó, o objeto de avaliação. Geralmente vem conteúdo programático em alguns editais, outros vem objeto de avaliação, né? E aí a gente pode ver aqui que ele fala de algumas habilidades, né? Dá uma lida aí. E os conhecimentos. Os conhecimentos são os mais importantes, né? Porque é o que a prova vai exigir, conhecimento. Conhecimentos gerais para os cargos de nível superior. Então isso aqui a gente não lê, porque é cargo de nível superior. Conhecimentos gerais para o cargo de nível médio. Então a gente tem duas classificações, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, tá? Mais para baixo lá vai ter os conhecimentos específicos. Conhecimentos gerais para o cargo de nível médio. Ele vai estar falando língua portuguesa, raciocínio lógico, ética no serviço público, noções de informática, atualidades, somente para a prova discursiva, né? Então aqui vai ter toda o que pode ser caído. Por exemplo, língua portuguesa, tá? Vamos pegar aqui raciocínio lógico. O que é cobrado em raciocínio lógico? Tá aqui, ó. Estruturas lógicas. Item 1, tópico 1, 2, lógica da argumentação. 3, lógica sentencial. E aí tem o 3.1, 3.2, 3.3, 4, lógica de primeira ordem. Mas o que é isso? Meu Deus, eu não sei o que é isso, nunca ouvi falar. Eu também não sei o que é quando eu peguei para estudar. Por exemplo, eu vou pegar aqui alguma coisa aqui, bem genérica. Por exemplo, noção de informática. Programa, vamos pegar aqui, computação na nuvem. Pô, eu quando comecei a estudar, eu não sabia que porra é essa, né? Eu também não sei o que é isso. Ninguém sabe, ninguém tá sabendo, tem que aprender. Que bosta é essa? A gente tem que pegar e entender que o que eu quero passar aqui a gente tem que entender que é cobrado por tópico, tá vendo? Tópico 1, tópico 2, aí vem o 2.1, aí vem 3, então cada coisa é um tópico. Eu vou tentar explicar isso aqui melhor em outra ocasião, mas só para dar uma passada aqui, né? Então vamos lá, quando eu estudava, eu simplesmente pegava isso aqui e jogava lá no Google, estruturas lógicas, e aparecia os vídeos lá, estruturas lógicas para concurso, e eu só ia assistindo esses vídeos. E aí quando eu conseguia entender o que é estruturas lógicas, eu simplesmente passava para outro tópico. Então basicamente é isso que a gente tem que fazer com esse conteúdo programático, com aqui onde fala os conhecimentos que vão ser cobrados na prova. Por que é importante? Porque a prova, quando vai ser aplicada a prova lá, ela não pode cobrar nada além disso aqui. Ela não vai cobrar nada além disso aqui. Então se você estuda tudo isso aqui, né, se por acaso você está tudo isso aqui, você vai fazer a prova normalmente, porque não vai cobrar nada além disso aqui. Vamos lá para os conhecimentos específicos. Os conhecimentos específicos vai estar mais para baixo, por quê? Porque aqui já está falando de conhecimentos específicos, eu voltei aqui para cima. Aqui já está falando de conhecimentos específicos para os cargos de nível superior, então vai estar mais para baixo lá.
Conhecimento específico é cargo de nível médio, agente administrativo. Pronto, esse aqui é os conhecimentos específicos. Noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, noções de governança pública, noções de gestão de pessoas, noções de gestão de recursos materiais, legislação aplicada pela Polícia Federal. Então a gente tem que, por exemplo, direito constitucional, só vai ser cobrado isso aqui. Não pode ser cobrado direito constitucional, que é a previdência social. Não tem nada falando de previdência social aqui. Entendeu? Nada falando de assistência social, que é do direito constitucional. Entendeu? Então a gente vai estudar somente isso aqui. Tá? Então esse é o conteúdo programático, a gente tem que dar uma observada aqui e entender que cada tópico é alguma coisa e a gente tem que estudar por tópicos, certo? Esse aqui que eu queria passar por enquanto sobre o edital e o conteúdo programático. Eu vou falar agora especificamente no que a Mariane tem que estudar, né? Da onde que ela começa, tá? Deixa eu só... Então, da onde que a Mariane tem que começar? Pronto, a gente já tem o conteúdo programático do concurso, a gente já sabe o que é o concurso, o que ele quer, a gente já sabe o que é o edital, o que o edital fala, e a gente já sabe o conteúdo programático, onde achar, a gente já achou, conhecimentos específicos e os conhecimentos básicos lá em cima. Por onde começar então, né? Então vamos começar, por onde começar? Bom, com base na minha experiência, que é o ponto central que eu quero passar aqui, né, que eu quero ajudar vocês a estudarem, passando a minha experiência, a gente tem que alguns conteúdos, isso aqui é o conteúdo, ó, eles são mais cobrados do que outros. Eles são mais cobrados. Como assim? Alguns conteúdos caem mais questões sobre ele na prova do que outros. Entendeu? Por exemplo, direito, eu vou dar um exemplo aqui. Direito constitucional vai cair mais questões do que noções de governança pública. Então a gente tem que, de 10 questões, isso aqui é um exemplo, tá? Que eu vou tentar dar aqui. De 10 questões, numa prova de 10 questões, pela experiência, o que é a experiência que eu estou falando? Experiência de conhecimento da banca. A banca que vai aplicar é a CESP. Por que eu sei disso? Por que eu sei que é a CESP? Porque é quem redigiu esse edital aqui. Vamos lá, vamos ver quem redigiu esse edital. A gente encontra aqui em cima, olha só. Ministério da Justiça e Governança Pública, Polícia Federal, Coordenação, Concurso Profissional, Piriri, Parará. Beleza. Disposições preliminares. O primeiro aqui, ó, 1.1.1. O concurso público será regido por esse edital e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação, SEBRASP, ou CESP, né, que é a abreviação de SEBRASP. Isso aqui é a banca do concurso, né? A banca do concurso é quem vai criar as questões. Quem que cria as questões da prova de um concurso? É a banca do concurso. Essa banca é uma instituição independente, né? Não é da Polícia Federal, nesse caso, não é de nenhum órgão, é uma instituição independente que ela é especializada em fazer concursos, em organizar concursos, né? Ela organiza concursos e ela é responsável por criar as questões, né? Ela é responsável por distribuir o número de questões pelo número dos conteúdos cobrados, né? Então é ela ali que vai criar as questões, como que se cria a questão. Ela ali que vai criar, quanto é 2 mais 2? Então é ela que vai fazer essa pergunta, ela que vai criar essa pergunta. Então, pela experiência que eu conheço, a CESP, nesse caso, a SEBRASP, e pelo conhecimento também de provas que eu sei, de provas de nível médio de conhecimento, a gente já pode entender que alguns conteúdos eles vão ser mais cobrados do que outros. Alguns conteúdos eles vão ser mais cobrados do que outros. Cobrados em questão de questões. Né, como eu estava falando aqui, um exemplo. A prova tem 10 questões. Numa prova tem 10 questões. Então a gente... já dá para ter uma ideia de que direito constitucional, a CESP, por exemplo, né, não é só um exemplo, um exemplo hipotético. O direito constitucional, a CESP, ela vai cobrar 8 questões de direito constitucional e de direito administrativo, ela vai cobrar 2. Então, a partir daqui, a gente tem que organizar uma estratégia de estudo para que a gente estude mais direito constitucional do que direito administrativo. Porque é o que vai mais ser cobrado. 8 questões. Porque se a gente ficar no direito administrativo estudando, a gente vai estudar 2 questões só, e as 8 a gente não vai conseguir acertar. Então é melhor acertar 8 questões do que 2 questões, né? E quando a gente estuda para concurso, isso é uma coisa de concurseiro. Quando a gente estuda para concurso, a gente está sempre correndo contra o tempo. O tempo, ele é uma ferramenta essencial para quem estuda para concurso. Porque a gente está sempre correndo contra o tempo. A prova é dia X de tal, né? Dia 7 do 7, por exemplo. Aí a gente tem que ver quanto tempo a gente tem para estudar até chegar a essa prova. Entendeu? A gente tem que ver quanto tempo a gente tem para estudar. Então a gente está sempre correndo contra o tempo. Isso significa que não vai dar, na maioria das vezes, não dá para estudar todo esse conteúdo aqui nesse curto período de tempo. Não dá para estudar todo esse conteúdo nesse curto período de tempo. Então a gente tem que focar no quê? No que vai mais cair. Aqui, ó. Onde cai mais questões, né? Então vamos lá. Tá. Onde que vai cair mais questões da CESP aí? O que ela cobra? Bom.
eu quis explicar como funcionam as coisas, porque eu não quero só falar aqui e vocês fazerem, né? Isso eu acho que fica um pouco ruim de vocês que vão estudar, vocês se situar, né? Se situar no que vocês estão fazendo, né? Então por isso que eu quero explicar. Então vamos lá, para começar, o que deve ser estudado para a prova de agente administrativo da Polícia Federal, nível médio. A gente tem aqui o cargo e o conteúdo programático. Temos noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, noções de governança pública, noções de gestão de pessoas, noções de gestão de recursos materiais, contratos de recursos, legislação aplicada à Polícia Federal. Existe uma classificação dentre essas, dentre todas as matérias que são cobradas, que é a classificação de fácil para difícil. O nível, o conhecimento aqui é difícil aprender ou é fácil aprender, fácil para difícil, e mais cobrado, como eu tinha falado, para menos cobrado. Essas duas classificações aqui a gente pode classificar assim, para definir a nossa estratégia. Primeiramente, a gente tem que começar pelo mais fácil e pelo mais cobrado. Essa é a estratégia. Então, a Mariane, o que a gente vai ter que fazer? O mais fácil são essas matérias aqui, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo. Essas são as matérias mais fáceis. E mais cobradas, tá? Noções de governança pública, noções de gestão de pessoas, noções de contratos de recursos materiais. Essas aqui, eu não estudei para nenhum concurso. Essa aqui eu estudei para concurso. Isso significa que essas matérias sempre são cobradas em concurso. Então, elas são mais fáceis de estudar. Já essas aqui, elas são um pouco mais específicas para o cargo. Então, você tem que estudar depois que você já estudar o mais fácil. Entendeu? Basicamente é isso. Então, por onde começar? Vamos começar pelo direito constitucional. Tá? Direito constitucional. Como estudar o direito constitucional? Como estudar o direito constitucional? Constituição Federal. O estudo do direito constitucional, o estudo dessa matéria, noções de direito constitucional, ele é diretamente atrelado à leitura da Constituição Federal, tá? Leitura. Leitura de toda a Constituição? Não. Leitura de apenas o que cobre aqui, ó. Conceito, classificações, princípios fundamentais. Capítulo 3, Segurança Pública, artigo 144. Direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos. Tá? Até aqui é o mais fácil e mais cobrado. Isso aqui, depois pra lá, não é tão cobrado, tá? A gente dá uma olhada depois nisso aqui, mas o mais cobrado é o que eu marquei aí. Eu vou mostrar aqui pra você. Vou pesquisar aqui, Constituição Federal. Pesquisa no Google, alguma coisa. E aqui, ó, Constituição, Planalto. E essa aqui é a Constituição, tá? Você vai ler o que tá cobrando. Conceito, classificações, isso aqui pode deixar para depois, tá? Isso aqui eu tô falando, pode deixar para depois. Não precisa estudar agora, porque isso aqui não tá na Constituição, você não vai ler. Agora, princípios fundamentais, tá? Já começa. Princípios fundamentais. Aí já é uma leitura, ó, artigo 1, artigo 2, artigo 3, artigo 4. Tá. E aí já acaba os princípios fundamentais. Capítulo 3, Segurança Pública, artigo 144. Então vamos lá no artigo 144. Que tá no capítulo 3, ó, isso aqui, 144, vamos lá. Lá no 144, porque é o artigo que ele mandou a gente ler aqui, ó, que a gente mandou estudar. Então vamos lá, artigo 144. Piriri, parará. Ó, artigo 152. 144, aqui ó, artigo 144, capítulo 2 das Forças Armadas, aqui ó, capítulo 3 da Segurança Pública, artigo 144. Então vai ler todo esse artigo, ó. Pronto, é esse artigo aqui, entendeu? Continuando. Direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos. Onde que encontra isso? Direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos. Leitura. Leitura. Pronto, acabou. Direitos sociais também é cobrado, né? Ó, direitos sociais. Leitura. Nacionalidade? Tá aqui, ó. Leitura. Direitos políticos. Isso aqui tá atrelado à nacionalidade, tá? Cidadania. Aqui, ó, direitos políticos. Toma. Partidos políticos. Aqui, ó, partidos políticos. Toma. Aqui já é da organização do Estado, tá vendo? Organização política administrativa que tá falando aqui. Só que eu tô falando que não é cobrado tanto assim, não precisa. Isso aqui a gente faz depois, tá? Depois que a gente já tá estudando as outras matérias, porque a gente tem que dividir o nosso tempo, não só para estudar direito constitucional, mas para estudar as outras matérias também. Então comece com direito constitucional. Terminou aqui? Aí a gente parte para outra matéria, beleza? Como é feita a leitura da Constituição e de qualquer lei. Não sei se eu tenho conhecimento de lei, mas eu vou passar para vocês, tá? Se vocês não tiver, eu já passo aqui para vocês. A gente tem que a lei, qualquer lei e a Constituição é separada por títulos. Dentro desses títulos tem capítulos, né? Dentro dos títulos tem capítulos. E dentro desses capítulos, que é dentro dos títulos, tem os artigos. Artigo 1º. E aí vai dar aqui o texto. E dentro dos artigos a gente tem os incisos, tá? Isso aqui é inciso.
que são atrelados ao artigo. E dentro dos artigos também, além dos incisos, a gente tem parágrafos, tá? Isso aqui está falando que é parágrafo porque só tem um parágrafo. Mas a gente pode ver aqui que tem artigos que tem mais de um parágrafo. Olha só, artigo 12 aqui, aí vai ter os incisos, e aqui tem mais de um parágrafo. Olha só, isso aqui é um parágrafo, isso aqui é um parágrafo, isso aqui é um parágrafo, tá? Parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3, a gente tem esse parágrafo. E já dentro dos incisos, que são dentro dos artigos, a gente tem as alíneas, que é a A, a alínea B. Então isso aqui é a forma de organização da lei, tá? É a forma de organização de qualquer lei. Então você vai ler com base nisso. Eu vou pegar aqui, por exemplo, artigo 3. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Aí ele traz uns incisos. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização. Reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça. Então, isso aqui é o artigo, tá vendo? E aí os incisos são os subtópicos, né, do que ele quer falar. Ah, como que é cobrada a questão? Vai ser cobrada assim, por exemplo. Do que fala o artigo 3º da Constituição? Não é cobrado assim de maneira alguma. Eu vou pegar uma questão aqui. Isso aqui é uma plataforma, tá? Uma plataforma de questões. Esse aqui eu vou passar depois para vocês entenderem como que funciona. Só para mim mostrar aqui para vocês como é cobrado, por exemplo, um direito constitucional. Aqui, ó. Vamos lá. Princípios fundamentais, CSP. Beleza, nível médio. Filtrar. Aqui vai pedir para mim fazer login. Deixa eu fazer rapidinho aqui. Foda-se, não quer fazer. Tá. Basicamente eu vou passar depois para vocês. As questões elas vão cobrar assim. Quais são os objetivos fundamentais da República do Brasil? Aí vai ter as opções. Construir uma sociedade, parará, e você vai marcar. Isso está certo, isso está errado, isso está certo. Basicamente isso, tá? Eu vou passar depois, agora tá na hora do almoço aqui, eu vou almoçar. Mas depois eu passo para vocês. Mas o importante é ler, fazer a leitura desses artigos que eu falei, tá? Relacionados ao que o edital tá cobrando. Fazer a leitura consciente, entender, tá? Entender o que tá falando. E aí depois eu passo o resto, beleza? Então vamos lá, para começar, o que deve ser estudado para a prova de agente administrativo da Polícia Federal, nível médio? A gente tem aqui o cargo e o conteúdo programático. Temos noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, noções de governança pública, noções de gestão de pessoas, noções de gestão de recursos materiais, contratos de recursos, legislação aplicada à Polícia Federal. Existe uma classificação dentre essas, dentre todas as matérias que são cobradas, que é a classificação de fácil para difícil. O nível, o conhecimento aqui é difícil aprender ou é fácil aprender? Fácil para difícil. E mais cobrado, como eu tinha falado, para menos cobrado. Essas duas classificações aqui a gente pode classificar assim para definir a nossa estratégia. Primeiramente a gente tem que começar para o mais fácil e pelo mais cobrado. Essa é a estratégia. Então a Mariane, o que a gente vai ter que fazer? O mais fácil são essas matérias aqui: noções de direito constitucional, noções de direito administrativo. Essas são as matérias mais fáceis e mais cobradas, tá? Noções de governança pública, noções de gestão de pessoas, noções de contratos de recursos materiais. Essas aqui eu não estudei para nenhum concurso. Essa aqui eu estudei para concurso. Isso significa que essas matérias sempre são cobradas em concurso. Então, elas são mais fáceis de estudar. Já essas aqui, elas são um pouco mais específicas para o cargo. Então, você tem que estudar depois que você já estudar o mais fácil, entendeu? Basicamente é isso. Então, por onde começar? Vamos começar pelo direito constitucional, tá? Direito constitucional. Como estudar o direito constitucional? Como estudar o direito constitucional? Constituição Federal. O estudo do direito constitucional, o estudo dessa matéria, noções de direito constitucional, ele é diretamente atrelado à leitura da Constituição Federal, tá? Leitura. Leitura de toda a Constituição? Não. Leitura
de apenas o que cobra aqui, ó. Conceito, classificações, princípios fundamentais. Capítulo 3, Segurança Pública, artigo 144. Direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos. Tá? Até aqui é o mais fácil, mais cobrado. Isso aqui, depois para lá, não é tão cobrado, tá? A gente dá uma olhada depois nisso aqui, mas o mais cobrado é o que eu marquei aí. Eu vou mostrar aqui para você. Vou pesquisar aqui, Constituição Federal. Pesquisa no Google, alguma coisa. E aqui, ó, Constituição, Planalto. E essa aqui é a Constituição, tá? Você vai ler o que está cobrando. Conceito, classificações, isso aqui pode deixar para depois, tá? Isso aqui eu tô falando, pode deixar para depois. Não precisa estudar agora, porque isso aqui não tá na Constituição, você não vai ler. Agora, princípios fundamentais, tá? Já começa. Princípios fundamentais. Aí já é uma leitura, ó, artigo 1, artigo 2, artigo 3, artigo 4. Tá. E aí já acaba os princípios fundamentais. Capítulo 3, Segurança Pública, artigo 144. Então vamos lá no artigo 144, que está no capítulo 3, ó, isso aqui, 144, vamos lá. Lá no 144, porque é o artigo que ele mandou a gente ler aqui, ó, que a gente mandou estudar. Então vamos lá, artigo 144. Piriri, parará. Ó, artigo 152. 144, aqui, ó. Artigo 144, capítulo 2 da Forças Armadas, aqui, ó. Capítulo 3 da Segurança Pública, artigo 144. Então vai ler todo esse artigo, ó. Pronto, é esse artigo aqui, entendeu? Continuando. Direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos. Onde que encontrei isso? Direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos. Leitura. Pronto, acabou. Direitos sociais também é cobrado, né? Ó, direitos sociais. Leitura. Nacionalidade? Tá aqui, ó. Leitura. Direitos políticos. Isso aqui tá atrelado à nacionalidade, tá? Cidadania. Aqui, ó, direitos políticos. Toma. Partidos políticos. Aqui, ó, partidos políticos. Toma. Aqui já é da organização do Estado, tá vendo? Organização política administrativa que tá falando aqui. Só que eu tô falando que não é cobrado tanto assim, não precisa. Isso aqui a gente faz depois, tá? Depois que a gente já tá estudando as outras matérias, porque a gente tem que dividir o nosso tempo, não só para estudar direito constitucional, mas para estudar as outras matérias também. Então comece com direito constitucional. Terminou aqui? Aí a gente parte para outra matéria, beleza? Como é feita a leitura da Constituição e de qualquer lei. Não sei se eu tenho conhecimento de lei, mas eu vou passar para vocês, tá? Se vocês não tiver, eu já passo aqui para vocês. A gente tem que a lei, qualquer lei e a Constituição é separada por títulos. Dentro desses títulos tem capítulos, né? Dentro dos títulos tem capítulos. E dentro desses capítulos, que é dentro dos títulos, tem os artigos. Artigo 1º. E aí vai dar aqui o texto. E dentro dos artigos a gente tem os incisos, tá? Isso aqui é inciso, que são atrelados ao artigo. E dentro dos artigos também, além dos incisos, a gente tem parágrafos, tá? Isso aqui tá falando que é parágrafo 1 porque só tem um parágrafo. Mas a gente pode ver aqui que tem artigos que tem mais de um parágrafo. Olha só, artigo 12 aqui, aí vai ter os incisos, e aqui tem mais de um parágrafo. Olha só, isso aqui é um parágrafo, isso aqui é um parágrafo, isso aqui é um parágrafo, tá? Parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3, a gente tem esse parágrafo. E já dentro dos incisos, que são dentro dos artigos, a gente tem as alíneas, que é a A, a linha B. Então, esse aqui é a forma de organização da lei, tá?
É a forma de organização de qualquer lei. Então você vai ler com base nisso. Eu vou pegar aqui, por exemplo, artigo 3. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Aí ele traz uns incisos. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais regionais. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça. Então, isso aqui é o artigo, tá vendo? E aí os incisos são os subtópicos, né, do que ele quer falar. Ah, como que é cobrada a questão? Vai ser cobrada assim, por exemplo, do que fala o artigo 3º da Constituição? Não é cobrado assim de maneira alguma. Eu vou pegar uma questão aqui. Isso aqui é uma plataforma, tá? Uma plataforma de questões. Isso aqui eu vou passar depois para vocês entenderem como que funciona. Só para mim mostrar aqui para vocês como é cobrado, por exemplo, um direito constitucional. Aqui, ó. Vamos lá. Princípios fundamentais, CSP. Beleza, nível médio. Filtrar. Aqui vai pedir para mim fazer login. Deixa eu fazer rapidinho aqui. Foda-se, não quer fazer. Tá. Basicamente eu vou passar depois para vocês. As questões elas vão cobrar assim. Quais são os objetivos fundamentais da República do Brasil? Aí vai ter as opções. Construir uma sociedade, parará, e você vai marcar. Esse está certo, esse está errado, esse está certo. Basicamente isso, tá? Eu vou passar depois, agora tá na hora do almoço aqui, eu vou almoçar. Mas depois eu passo para vocês. Mas o importante é ler, fazer a leitura desses artigos que eu falei, tá? Relacionados ao que o edital está cobrando. Fazer a leitura consciente, entender, tá? Entender o que está falando. E aí depois eu passo o resto, beleza?